Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Este canal ele é aqui gravado na Igreja da Assembleia de Deus da Boa Esperança, em Parnamirim, RN Natal, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, sou auxiliar e superintendente da EBD aqui da igreja. Está comigo aqui o Diácono Diego também. Ele vai também comentar essa lição tão boa e tão grandiosa, podemos dizer assim. É a lição de número 9. Antes de começarmos a falarmos sobre a lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho, certo? Quando você deixa o like e você comenta a lição, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas, e assim a palavra de Deus ela é proclamada nos 4 cantos da terra. A lição número 9 tem como tema orando e jejuando como Jesus ensinou. A primeira base da lição, podemos dizer assim, está em Atos, está no textuário, Atos capítulo 13, do versículo 2 e o versículo número 3, que diz assim: disse o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Estão jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A verdade prática da lição, ela traz um pequeno resumo do conteúdo da lição que nós vamos ver. Diz assim: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Essa é a verdade prática, eu digo que é a verdade para se pôr em prática. A segunda base da lição, ela se encontra na leitura bíblica em classe. Está lá em Mateus, capítulo número 6, do versículo 5 ao versículo número 18. Eu te peço que você leia com os alunos. É importante, porque vai ser a base que você vai estudar na lição, certo? A introdução da lição, ela traz uma pequena porção de que nós vamos ver na lição, certo? Nessa lição, aprenderemos acerca da oração, conforme ensinado por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum, certo? O divino ou Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às inspirações da alma, isto é, as nossas orações. A gente vai ver sobre a oração e sobre o jejum, e vai ver como deve ser essa prática, como Jesus nos ensinou a orar e a jejuar. Muito diferente do que a gente vai ver sobre os fariseus, os escribas dos fariseus, que eles faziam isso totalmente diferente na visão de Deus, fazia conforme o seu bel prazer. E isso a gente vai ver ao longo da lição. A palavra-chave, podemos dizer assim, a lição nos coloca uma, mas eu coloco também o jejum, que é a oração e o jejum. É a palavra-chave da lição, irmão Diego. Exatamente, irmão Salomão. E assim, chegamos no primeiro tópico da nossa lição, que é a oração é um diálogo com o Pai. O primeiro ponto desse primeiro tópico é a natureza da oração. Eu noto que o comentarista colocou a palavra-chave como oração, apesar de falar de jejum e oração. Isso me fez lembrar que uma vez um pastor falou que o jejum é a oração sem palavras. E o fato dele ter citado aqui como palavra-chave oração somente me fez lembrar esse ensinamento que eu não esqueci. E, queridos, nesse primeiro ponto nós vemos isso, esse caráter da oração. A oração beneficia a alma. Esse é o ensino bíblico. A alma se expressa para com o seu Criador por meio da oração. Muitas vezes aquela dor no coração vai embora quando nós oramos, aquele problema, nós entregando a Deus, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, como ensina a Bíblia. Aí vem
o descanso, vem a calma. E no mundo hoje tão conturbado, tão perturbado, tão cheio de problemas, depressão e falta de ânimo e tristeza, queridos, para muitas coisas a oração é a chave. Para muitas dessas mazelas humanas que vêm da tristeza na alma, a chave é a oração. É verdade. E quem já experimentou isso pode testemunhar. Eu já experimentei e testemunho. A oração é um remédio para a alma. E Paulo sabia disso, Jesus sabia disso. O ensino bíblico é claro, devemos orar e jejuar sem cessar. É preciso disciplina, é preciso compromisso, é preciso compreender que naturalmente nós não vamos sentir vontade de orar, naturalmente não vamos querer jejuar, irmão Salomão. Mas à luz da palavra de Deus, nós percebemos que é essencial. Veja o que Paulo diz aos Colossenses, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, no versículo 2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então aqui ele fala de perseverança, e esse verbo velar fala de uma continuidade de entrega, de um serviço de entrega da alma. Então, irmão Salomão, nesse primeiro ponto nós vemos esse caráter da alma, da necessidade da alma de se expressar pela oração. Nós vemos o comentarista falar da necessidade da perseverança, e ele conclui esse primeiro ponto, queridos, falando sobre a igreja primitiva, onde víamos que a oração era parte essencial das reuniões dos discípulos e dos primeiros convertidos. Amém, maravilha. O segundo ponto do primeiro tópico diz assim: como os homens de Deus viam a oração. É uma interrogação que o autor da lição faz. Como eles viam a oração? Como é que eles, a visão, a ótica deles que eles viam com relação à oração? A Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso ato de oração, certo? Esse recurso espiritual. Há poder sim. Nós sabemos que grandes heróis da Bíblia venceram as tribulações e as lutas pela oração, certo? E a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Quer dizer, a Bíblia já apresenta a oração como uma ordem. Vocês vão ver em Lucas, em 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, ele fala sobre isso. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso, que o exercício maior do que o exército do rei Artaxerxes. Quer dizer, ele via o poder da oração muito mais do que um exército. E é sim, muito mais do que um exército. Não existe um exército para suplantar ou sucumbir o poder da oração. Nada pode ir em fronte à oração, o poder da oração, certo? E no Novo Testamento o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Olha só que maravilha, quer dizer, vocês vão encontrar isso em Mateus capítulo 4, versículo 2, e Lucas também 6, 12, vai falar sobre isso, que a visão que Jesus tinha era muito mais além, a oração era mais importante do que o sono, do que o alimento, e os apóstolos também perseveraram em oração, por isso que eles foram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso a gente está vendo como os homens de Deus viam a oração, Rodrigo. Exatamente, não só. E esse primeiro tópico é concluído com o terceiro ponto, que fala sobre a maneira de orar. E aí o comentarista da lição vai passar aqui por alguns pontos que nós vamos cobrir aqui rapidamente. A quem deve ser dirigida a oração? Ao Deus Pai. É assim que Jesus ensinou depois de ser perguntado aos seus discípulos. Como eu sou grato pelos discípulos terem perguntado a Jesus. É verdade. Ensina-nos a orar. Olha só que maravilha, diante do Criador, tendo a oportunidade de fazer esse pedido. E nesse modelo deixado por Jesus, nós percebemos que é nítido que a oração deve ser dirigida ao Pai e ser feita em nome de Jesus.
Postura do corpo na oração. A Bíblia relata vários episódios em que vemos pessoas orando prostradas, com o rosto na terra, pessoas orando deitadas, como o rei Ezequias. Nós vemos gente orando em pé, nós vemos gente orando com as mãos erguidas, como Moisés, e de forma que isso nos ensina que a postura é secundária. Dentro de uma baleia também, Jonas? Pois é, dentro de uma baleia, como é que ele estava? Devia estar em posição fetal, talvez. A postura, irmãos, é o que menos importa, né? É o que vemos à luz da palavra de Deus, é a disposição do coração que mais importa, é o que a Bíblia diz, né? Deus não ignorará aquele que orar contrito de coração. Essa é a chave, a postura do corpo. Geralmente, só para concluir, orar de joelhos traz uma ideia que expressa fisicamente a humilhação que é importante, a contrição que é importante na oração. Terceiro ponto, o horário da oração. O que nós vemos é que ter disciplina à luz da Bíblia é uma bênção. Olhando para o exemplo de Daniel, que é trazido pelo comentarista, ele orava 3 vezes ao dia. Então nós supomos que era manhã, tarde e noite. Talvez ali meio-dia e à noite, né, ao pôr do sol. O que aprendemos é aí a disciplina. O lugar da oração, ensinado por Jesus, é um lugar onde haja privacidade. Mas qualquer lugar, queridos, é lugar para se orar. Senão o conselho bíblico não seria orai sem cessar. Isso inclui o trabalho, isso inclui a faculdade, isso inclui a escola, isso inclui a sua casa. Mas o lugar ideal, sempre tem, né? O ideal e o possível, né? O possível é em qualquer lugar, mas o ideal, como Jesus ensinou, é na intimidade do seu quarto. O decoro na oração, os mais antigos tinham nisso algo muito importante. Você precisa entender que, apesar da relação pai e filhos, preciso haver uma reverência na oração. Diante do que Deus fez por nós, do seu sacrifício, preciso compreender que essa relação deve ser orientada pelo respeito e a reverência, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E o último ponto, o estado no coração. E aí, para a gente finalizar, é importante lembrar o que Jesus falou. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu já vi pessoas usando esse ensino para, olha aí, ensinar que a Bíblia está dizendo que você pode pedir o que quiser. Uma Ferrari, se você gostar de carros, uma casa na praia. Você pode pedir o que quiser e será feito. Mas aqui nós aprendemos que, na verdade, não funciona assim. Se você estiver em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em você, se as palavras de Cristo estiverem em você, você vai pedir as coisas do reino. Se as palavras de Cristo estiverem em você, você vai ter aprendido que aqui na terra não se deve juntar nem ouro nem prata. Isso, a traça e a ferrugem, os ladrões minam e roubam, levam embora. Não é essa visão de reino. É por isso que esse ensino é incompleto, se não nos ensinar que precisamos estar em Cristo e a palavra dele precisa estar em nós, para que então possamos pedir tudo o que quisermos em oração e assim experimentar isso sendo feito. Irmão Salomão. Amém. Vamos para o segundo tópico da lição, que tem como tema a oração que Jesus ensinou. O primeiro ponto do segundo tópico diz assim: Jesus não condenou a oração em público, de maneira nenhuma. Aqui no texto que a gente citou para os irmãos em Mateus 6, do 5 ao 18, Jesus não condenou de maneira nenhuma a oração em público. Não. O que ele condenou, vocês vão ver agora, comentarmos sobre esse assunto, foi totalmente diferente disso aí.
Ó, diz assim no texto da lição: no texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração em público. Visto pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. Quer dizer, ele não condenou e até mesmo na Bíblia ela recomenda, certo? O que ele condenou é a oração que é individual ou que é coletiva, dominada pelo espírito de ambição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. Quer dizer, totalmente diferente de um coração quebrantado, de um homem que nasceu de novo. Ele não vai orar em público para que as pessoas o vejam e o louvem por isso. Não. O crente que é nascido de novo, tem Cristo na sua vida, a intenção dele é que Cristo seja glorificado, toda a honra e toda a glória para Deus. Ele não puxa para si. Mas aqui os hipócritas fariseus, eles oravam ostentando para mostrar para as pessoas que faziam oração, que jejuavam, que oravam, mas só para ostentar uma aparência boa, que não era na verdade, certo? Ele diz aqui que os hipócritas fariseus buscavam, em Mateus 6, o 5, ele fala muito bem sobre isso. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. Olha só, totalmente diferente dos escribas, dos fariseus, que eles agiam totalmente diferente. A lição ela é boa porque ela vai nos ensinar a tirar todas essas mazelas que ainda tem um pouquinho no nosso coração. Então, aqui a lição, Cristo vai nos ensinar a tirarmos de vez totalmente esses espinhos, essas coisas que fazem mal ao crente, como ele fala aqui, o crente sincero, que anda com Cristo, que busca agora não para si, mas busca para Deus e anda em humildade. Isso é o que a lição nos ensina. Então a gente viu aqui que Jesus não condena a oração em público, de maneira nenhuma, irmão. Exatamente, irmão Salomão. E no segundo ponto, o comentarista complementa esse ensino, nos ensinando que Jesus quer que sejamos discretos. Ele não condena a oração em público, mas a oração em público tem que ter a mesma disposição de coração daquela que você deve ter na intimidade do seu quarto. A oração não é para se exibir, mostrar palavras bonitas, uma boa articulação, uma eloquência para o público, mas é para comunicar a Deus em nome do público, junto com o público, a oração em público, não é? Questões espirituais. Isso deve ser feito com a mesma disposição de coração, de humildade e serviço, não para autopromoção. Esse é o ensino aqui do nosso comentarista, muito feliz ao colocar esse termo. Irmão Salomão. Amém. Vamos para o nosso terceiro ponto do segundo tópico, que tem como tema: não useis de vãs repetições nas orações. Que as pessoas acham que repetir muitas vezes a oração, muitas frases repetitivas, vai fazer que o braço de Deus se mova. Que na realidade não é isso. Não, como o irmão Diego falou aqui, o que Deus vai olhar é a intenção do coração. A oração tem que ter uma intenção, e essa é a intenção que ele vai olhar, que ele vai observar, tá certo? Quando a oração é balbuciada, apenas com palavras vazias, perde o foco. A lição fala sobre isso, que é Deus, e se firma nas vãs repetições, entendeu? Mas Cristo, ele combate os escribas, os quais faziam longas orações. Tem pessoas que fazem até uma diz assim: se Cristo orou 40 dias e 40 noites, eu vou orar 80 dias e 80 noites. Quer dizer, é como se estivesse disputando com Cristo quem orou mais tempo. Muito cuidado com isso, que, como eu falei, Cristo olha a intenção do coração. Vai sondar o seu coração, certo? Nós, os pastores, os ministros, não conhecemos, mas Cristo conhece o coração de todo mundo, ele sabe de tudo, certo? Diz assim:
a lição. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Quanto mais barulho, quanto mais fizer muita zoada, mas ele, na mente deles, não, Deus vai me escutar, porque eu estou fazendo muito barulho. Quem vê diz, ele acha que está achando que Deus é surdo. Deus não vai escutar uma oração. Sim, escuta sim. Não precisa nem pronunciar. Só com o seu pensamento, você orando em pensamento, Deus escuta a sua oração. Na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus, com verdadeiro sentimento, que foram respondidas prontamente, como por exemplo Salomão, certo? Ezequias, são exemplos de orações curtas e que Deus respondeu prontamente, certo? Então, quando ele diz aqui, não usei de vãs repetições, porque ainda temos esse costume de usar muitas repetições e pronunciar muito alto ou fazer muito barulho, que são atos que não é do agrado do Senhor, tá certo? Não é preciso isso. Bom, concluímos aqui o nosso segundo tópico da lição, que teve como tema a oração que Jesus ensinou. A gente viu Jesus não condenou a oração em público. A gente viu também que Jesus quer que sejamos discretos. A gente viu também, não useis de vãs repetições nas orações. Esse foi o segundo tópico da lição, meu amigo. E no terceiro tópico nós temos oração e jejum para concluir a nossa lição de hoje. A oração e jejum, uma combinação perfeita. Como nós já vimos, eu comentei no início da lição, o jejum é a oração sem palavras. E as palavras ditas em oração são a expressão da alma. É isso que a Bíblia nos ensina. E em muitos episódios nós vemos personagens bíblicos associarem a oração ao jejum. Davi também, ao pedir ao Senhor, associou o jejum, a oração e a humilhação em público, vestindo-se de panos de saco. Queridos, o que se pretende aqui é entender a razão por trás de se vestir de panos de saco, porque isso também nos leva a compreender as razões por trás do jejum. Muitas pessoas acham que o jejum deve ser um sacrifício, e esse sacrifício é o que agrada a Deus. Mas é difícil entender na sua profundidade como trabalha ou como o jejum é importante de forma espiritual. Mas se nós colocarmos aqui em analogia, ainda olhando para Davi, nós vemos um rei que abdica das suas vestes reais e se veste de saco. Um rei que abdica das delícias do palácio e se recusa a comer. Um rei que se recusa a governar e dobra os seus joelhos para orar. Na ocasião ele pedia pela vida de seu filho. E isso nos ensina então que o propósito do jejum não é mutilação, infração, aquele processo de automutilação, né, dos monges, de causar um frigidor em si mesmo, como forma de chamar a atenção de Deus. Queridos, é óbvio que não se trata disso. Talvez a melhor analogia nós encontremos em Eclesiastes, onde é nos ensinado que é melhor estar numa casa em luto do que numa casa em festa, irmão Salomão. O que temos numa festa? Muitas comidas. O que temos numa casa em luto? Pessoas com tristeza, e a tristeza, uma das primeiras coisas que acontece com alguém triste é que o apetite vai embora. Você compreende que se trata de uma disposição? O jejum é como uma consequência da disposição da alma, e não o contrário. Então, queridos, aqui esse ensino é maravilhoso a nos apresentar o jejum sob essa ótica. Amém. Então, vamos ver o segundo ponto do terceiro tópico, que fala assim, o aspecto bíblico sobre o jejum. Ele vai falar aqui sobre 3 aspectos, na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum, certo? Ele escreve aqui, dá um resumo sobre os 3
que é muito importante, e um deles é humilhar-se, o ato de humilhar-se, que é por meio da confissão, acontecia por causa da tristeza do pecado, certo? Um dos primeiros, quando o pecado batia a porta e aconteceu da pessoa cair pelo pecado, aconteceu isso com Davi, e ele humilhou-se perante o Senhor. É um dos atos que leva ao jejum. Isso no Antigo Testamento fala sobre isso, a tristeza do pecado, fala da lamentação, que fosse por causa de um mal sofrido. A pessoa sofre uma perseguição e ela busca aquela comunhão com o Senhor através do jejum, certo? Está sendo perseguido, está sofrendo perseguição, é uma das coisas que leva a pessoa a buscar o jejum, certo? Mas o nosso Senhor Jesus, um pouquinho lá abaixo da lição, ele fala assim: entretanto o Senhor Jesus não estabeleceu os dias fixos sobre o jejum, ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual foi enviado pelo Pai. Quer dizer, ele não tinha uma data, um local determinado ou uma causa determinada. Ele simplesmente fazia isso espontaneamente, que ele sabia da comunhão que ele teria com o Pai. E nós sabemos na nossa comunhão que precisamos ter com Cristo. E essa comunhão ela vem através da oração e do jejum, certo? E também, claro, da leitura da palavra do Senhor também, ela também nos traz essa viva comunhão com Ele. Então, Ele fez essa oração, esse jejum, por quê? Porque precisava ter esse ato de comunhão com Deus. Antes da tentação que Ele sofreu, Cristo, Ele jejuou, porque sabia que ia passar aquela tentação. Então, esse jejum o capacitou para enfrentar e ser firme e não fracassar diante da tentação. Então o jejum ele também tem essa petição, tem esse resultado bom, que é para nos capacitar, nos dar força para enfrentar, irmão Diego, todas as tribulações da vida. Pois é, e assim a gente chega no final desse tópico com o terceiro ponto, onde vemos o ensino de Jesus sobre o jejum. Eu quero começar esse ponto aqui lembrando do episódio em que os fariseus questionaram Jesus sobre o fato dos discípulos não jejuarem. O fato dos discípulos não jejuarem nos ensina muito mais sobre o jejum do que se eles jejuassem. Porque a resposta de Jesus eles estão com o noivo. Não faz sentido jejuar. A alma deles está satisfeita, feliz, completa, plena. Não faz sentido. Mas virão dias em que o noivo será tirado e eles jejuarão. Então a ausência de jejum dos discípulos nos ensina muito mais sobre esse propósito espiritual do que se eles estivessem jejuando, né? É maravilhoso isso. E para concluir o que Jesus ensina ainda sobre o jejum, nós vemos que não deve ser usado como forma de autopromoção. Veja, os fariseus não perdiam a chance de se autopromover como religiosos e ganharem a admiração das pessoas. Era uma sede pela glória dos homens, irmão Salomão. Aquela glória passageira que é venenosa para nossas almas, porque alimenta o que de mais perigoso um cristão pode ter, que é o ego. A Bíblia diz que Deus rejeita o arrogante, e isso deve ser um alerta para nós. Jesus disse que não devemos ir por esse caminho. Se você jejuar, lave o rosto, unja a sua cabeça, ajeite o seu cabelo se você tiver. Não vá descabelar para parecer que você está jejuando. É isso que Jesus ensina. Não fique se esforçando para transparecer sofrimento, que está jejuando. Se você estiver fazendo isso, você não entendeu o propósito do jejum. Então o ensino de Jesus é profundo, é maravilhoso e expressa a verdadeira motivação que deve existir por trás do jejum. Irmão Salomão. Bom, chegamos à conclusão da lição. Eu vou só falar aqui um pequeno ponto que a conclusão nos fala, que é muito importante. O cristão que conhece a palavra de Deus
sabe da importância da oração e do jejum como exercício espiritual. Quer dizer, ele sabe a importância da oração e do jejum como um exercício espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quer dizer, olha só a importância. Pouco proveito tem o exercício corporal, mas que ele diz aqui no texto, a piedade para tudo ela é proveitosa. Aponta aqui para o amor, a piedade, a comunhão, certo? A importância que devemos dar à oração. Isso como exercício diário, dia após dia, oração e jejum. Bom, eu espero que a gente tenha trazido para você uma luz e que essa mensagem tenha ficado no seu coração. Porque a gente viu aqui orando e jejuando como Jesus ensinou. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.